Vamos ver agora se o pessoal vai ouvir ou não. E aí, pessoal, vamos lá. Vamos ver quem vai entrar aí. Tava sem som. Beleza. Vamos ver aí. Isso aí. Pessoal, vê se está ouvindo. Vamos lá, vamos ver aí. Boa noite. Tá dando para ouvir agora? Hein? O Davi já deu aí o ok. Então tá bom. Tive que tirar o fone de ouvido. Som ambiente. Bom, hoje como eu tô com o Davi e o Caio aqui, vou tomar até um cafezinho. Servidos? Ó, café fresquinho aí. Servido? Então vai entrando aí até a gente ver aí. Pessoal, vê o som aí, está funcionando. Boa noite, Kelly. Boa noite, Mônica. Boa noite, Davi. Boa noite, Jorge. Boa noite, agora sim, né? O som tá ambiente. Só tomando um cafezinho. O pessoal estava falando o seguinte, eu sempre quando eu ministro para vocês, eu preparo um esboço para a gente ter um norte. A gente acaba falando de perdão, daqui a pouco entra para uma seara, acaba em arrebatamento. Então, eu sempre procuro manter um esboço para seguir uma linha com vocês, né? De começo, meio e fim. E quando a gente falou de perdão, como eu estava falando na live anterior que não foi à frente, perdão de Deus, perdão sobre mágoas, sobre sentimentos, perdão, o perdão interno. Então, eu escolhi um tema e vou... Então, e aí a gente vai desdobrando, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Eu queria orar com vocês, mas deixa eu tomar meu cafezinho antes. Servido? Valéria, a turma tá entrando aí. Gente, tá legal. O pessoal tá colocando aí que são... A turma já está montando, já temos 4 salas de vídeo. Muito bem. Bom, vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelo teu cuidado. Abençoa, Senhor, a nossa conversa, o nosso estudo. Fica conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu sempre falo, não precisa anotar nada agora, não precisa. Você que vai usar esse estudo para aconselhar alguém, para abençoar uma pessoa, depois vai lá no canal do YouTube, no Apóstolo Alexandre Macedo, vai estar lá a lição e você então anota, estuda, vê de novo. O canal é no YouTube, Alexandre Macedo, vai lá, dá uma clicada lá. Aproveita, se você não está inscrito, se inscreve. E se você gostar do estudo, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike lá. Fica tranquilo que eu não vou saber mesmo quem é. Então, para mim é tranquilo. Agora, gente, quem é que nunca passou, fala a verdade, pela questão da mágoa? Aliás, a mágoa é muito interessante. Ou você magoou alguém, ou você foi magoado. Nessa vida é sempre assim. Em algum momento eu acabei magoando alguém, em algum momento eu fui magoado. E todo mundo, eu, você... Nós já sofremos nessa vida decepções, não tem jeito. Nós sofremos decepções, nós muitas vezes também decepcionamos. E fato é, com muita sinceridade, que existem mágoas que são difíceis de serem tratadas. Ao longo do meu ministério pastoral, eu já vivi isso, já participei desse tipo de experiência. As situações que é mais fácil você perdoar e as situações vão ser complicadas. É complicado demais. E a mágoa, ela começa como um bichinho de estimação. E você sabe que o animal de estimação, você pega ele filhote, você se apega a ele. Mas à medida que o animal cresce também a tua estima por ele. Cresce, porém, o seu relacionamento. A mesma coisa é a mágoa. Se a mágoa nasce e você não administra ela logo no início, a tendência é que ela se torne uma mágoa de estimação. Aliás, a palavra mágoa, no dicionário Michaelis, quer dizer mancha. E essa é uma definição interessante, porque a mágoa mancha. Ela mancha a nossa paz, ela mancha a nossa alegria, e nós ficamos manchados pela mágoa. A mágoa tem sido assim responsável, né, por causar tristeza profunda, ansiedade. Muitas pessoas acabaram entrando num quadro de depressão por conta de uma mágoa não resolvida, situações que não ficaram resolvidas. E o que é a mágoa? A mágoa é uma ira não resolvida. Você sabia disso? É. Tudo que você um dia se transformou em mágoa é porque você quis explodir, não conseguiu, então é uma ira
que não foi resolvida. Aliás, nós temos 5 segundos diante da ira para que ela não torne uma mágoa. Você então, ou você devolve, ou você acaba absorvendo e aquele processo então se torna mágoa. Então, quantas vezes eu e você nos indignamos de tragédias que, por exemplo, nos Estados Unidos agora, lá daquele jovem que foi assassinado pelo policial, né, o Flor, e aí a gente fica imaginando, poxa, mas que coisa horrível, que homem insensível. Tá, mas quantas vezes no nosso coração nós também praticamos isso? Não no sentido físico, mas no sentido emocional. Ou seja, matamos pessoas no nosso coração, no nosso relacionamento. Por quê? Porque a pessoa magoada, ela vai sentir uma ira contínua. Ela fica remoendo, e ela fica com uma sensação de injustiça. Ela fica assim, poxa, eu não merecia passar por isso, eu tanto me doei, apóstolo, olha, eu dei o melhor de mim, eu fiz o que eu podia fazer, fiz além da minha capacidade, e eu penso que eu não merecia, né, passar o que eu passei, essa ingratidão. E a pessoa acaba sofrendo fisicamente, muitas pessoas perdem o apetite, perdem o sono, e fica sofrendo emocionalmente, porque ela fica remoendo. Na verdade, a mágoa, a Bíblia diz, a amargura lá em Hebreus, que ela é como uma planta. E a Bíblia diz que se você não tomar cuidado, aquela raiz vai entrando. Então a mágoa é um instrumento de Satanás para aprisionar o nosso coração. E geralmente, gente, a pessoa que nos magoa são aquelas que estão bem perto de nós. Você não vai dizer para mim que está magoado com um padeiro que você não conhece, com o vendedor da farmácia lá, o balconista. Você não vai dizer isso nunca. Geralmente a mágoa, ela é produzida, ela é realizada por pessoas que têm acesso ao nosso coração. São pessoas que têm a chave aqui e acabam nos ferindo, nos machucando. Então, pode ser alguém da sua família, e muitas vezes é da família. Pode ser alguém da igreja, um líder, um pastor, um apóstolo. Eu não tenho dúvida que na minha caminhada como pastor, como apóstolo, eu já magoei pessoas. Se você vai dizer assim, mas foi involuntariamente, isso não ameniza a minha responsabilidade. Isso não exclui a minha responsabilidade. E é muito interessante porque nós não podemos usar esse tipo de argumento, né? Não, mas apóstolo, eu magoei, mas foi sem querer. Eu magoei porque eu não tive a intenção de magoar. Não teve a intenção, mas magoou. E agora? Então o que acontece é que nós não temos outra alternativa. Nós temos que entender isso. Um dos grandes problemas na mágoa, por essa armadilha, é porque a mágoa ela surge de uma expectativa que eu coloco demais no outro, uma expectativa que acaba não se concretizando, não se realizando. E aí o que acontece? Essa expectativa não realizada, não concluída, se torna frustração. E a frustração, como a gente não pode mais, pelo menos os adultos que estão me ouvindo aí, sentar no chão, deitar e rolar e fazer... A gente absorve e vai remoendo. E aí, gente, o que acontece com um cristão que ele está magoado? Toda pessoa magoada, ela cria uma fortaleza dentro dela. Repara só se não é isso. Repara se uma pessoa magoada, ela não vai criar uma proteção, ela vai se isolar. Ela de um modo geral, costuma dizer assim para mim, olha, eu aprendi com essa situação, apóstolo. Eu digo, é mesmo que eu agora vou saber como lidar com todo mundo, eu vou me tratar, eu vou me fechar, sabe, eu fui um bobo, eu fui uma boba, eu me doei muito, eu me entreguei muito. Gente, por que você vai ter que mudar a sua essência se o outro te magoou? Por que você vai ter que mudar a sua natureza se foi o outro que te feriu? Para pensar se faz sentido isso. Quer dizer que você está dizendo assim para mim, ou pelo menos alguém me diz, olha, eu vou mudar a minha essência porque o outro está me manipulando. Porque o outro conseguiu tirar a minha alegria, a minha paz, conseguiu tirar isso. Então, gente, é muito interessante que a gente tenha cuidado com isso. Porque eu vou ter que mudar em relação a todo mundo. Aliás, já imaginou? Eu já vivi experiências com ovelhas de me ferirem. Muito bem, aí você imaginou, bom, aquela ovelha B me feriu. A partir de hoje eu não vou me relacionar com ninguém. Porque aquela ovelha me feriu. Eu tenho o hábito de tratar todas as minhas ovelhas como filhos. Aí se alguém apronta, aí não, acabou, não tenho mais filho nem filho espiritual. Foi para outro ministério. Eu lá quero saber se ele foi e não quer mais a minha paternidade espiritual, amém. Agora, provavelmente, eu vou lhe dizer uma franqueza, muita franqueza mesmo. Dificilmente ele vai encontrar um pastor que exerça a paternidade espiritual.
Porque a relação da paternidade espiritual, ela passa por esse tipo de situação, de você se entregar. Muitas vezes eu vou dizer, ó, acabou o nosso tempo, vou lá, vou embora, bênção de Deus. Mas eu não posso mudar a minha essência. Chegou no ministério, se é uma irmã, é filha. Se é um irmão, é filho. E por quê? Porque eu creio que toda vez que eu estou ministrando, quer no gabinete, quer no púlpito, eu falo com um pai espiritual a filhos espirituais. Eu não tenho aquela relação de, não, estou falando aqui porque ele tem que me ouvir, porque é da religião. Então é muito importante que nessa relação você não perca a sua essência. Mas, apóstolo, mas aprontou comigo muito, apóstolo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um testezinho da mágoa aí? Vamos lá? Vamos ver se você está magoado com alguém? Vamos fazer um teste? Vou fazer algumas perguntas e aí você tenha calma. Não precisa digitar aqui, não escreve nada agora não, fica só ouvindo, tá bom? Fica só ouvindo, vamos fazer o teste. Primeira pergunta, fico ressentido por qualquer notícia ou informação bem sucedida a respeito daquela pessoa que me magoou ou que falou algo que me feriu? Então chega alguma notícia, né, que aquela pessoa que falou algo para você que te machucou, que te viu, está indo bem, está prosperando, está abençoado, isso te incomoda? Isso te irrita? É um mau sinal, hein? Esse é um sinal de que talvez você esteja aí com o seu coração magoado. Uma segunda pergunta para o nosso teste, vamos lá. A segunda pergunta, você deseja, sabe, secretamente ou até mesmo publicamente que aquela pessoa não tenha sucesso na vida dela? Alguém chega e comenta, poxa, fulano, tive notícia que fulano está indo bem, que está aquilo, está crescendo. Pois bem, isso, ou secretamente ou publicamente, mas ela não merece, ele não merece. Se isso te incomoda, também é um sinal de mágoa, viu? Tome cuidado com isso. Terceira pergunta. Você vibra, ainda que em secreto, quando você escuta uma notícia que aquela pessoa se prejudicou, se deu mal em algo, né? Você fica ouvindo, olha, lembra da fulana, lembra do fulano, lembra? Rapaz, foi demitido. Que isso? E aí você diz, bem feito, aqui se faz, aqui se paga. Tá vendo aí? Deus é justo, apóstolo. Eu sabia que ele ia pesar a mão. Gente, na verdade, isso é sinal de que você está magoado, tá? A quarta pergunta, vamos lá, não responda nada aí, não digita nada não, vai escutando, vai escutando. Quando você encontra, né, você está no shopping, você viu aquela pessoa lá, ela viu você e você propositalmente desvia dela. Eu já vivi esse tipo de experiência, eu acho engraçado, né? Mas se está na rota da minha colisão, eu digo, e aí, como é que tá? Tudo bem? Oi, você me viu? Acontece isso. Mas se você vê que aquela pessoa olhou para você e você propositalmente, né, sai da rota dela, olha, isso é um mau sinal, hein? Isso é sinal de que você provavelmente está debaixo de mágoa. Vamos lá, mais uma pergunta para o nosso teste aí, teste de mágoa, o magômetro. Uma simples menção do nome da pessoa deixa você chateada. Você, eu não quero mais ouvir esse nome. Esse nome está proibido aqui em casa, esse nome está proibido na célula, esse nome está proibido na igreja, eu não quero ouvir mais esse nome. É assim mesmo? Porque se isso estiver acontecendo, deixa eu dizer uma coisa, é sinal de mágoa, é sinal de ressentimento, sabe? Você às vezes está sozinho, parado, aí fica recordando, diz, puxa vida, tanto fiz para aquela pessoa e olha o que ela me devolveu. Provavelmente você está debaixo de mágoa, não tem jeito. Mas uma sexta pergunta, vamos lá. Tem a tendência de conversar com outras pessoas a respeito das falhas e dos erros dessa pessoa que te magoou? Está lá você conversando com um amigo, poxa, o fulano, tive outro dia com ele, o fulano não vale nada, aquele camarada não é amigo coisa nenhuma, ajudei aquele irmão ou aquela irmã. Bom, se você tem esse tipo de atitude, provavelmente você está com o coração preso pela mágoa. Provavelmente você está com o coração preso pela mágoa. Uma sexta pergunta aí para você avaliar aí, se você está dizendo sim para essas perguntas, sinal de que a coisa está esquisita para o teu lado, hein? E a gente vai tentar resolver isso aqui hoje, tá bom? Vamos lá. A sétima pergunta e última aí. Quando você se pega muitas vezes orando por pessoas e aquele nome vem na tua mente, você para a tua oração? Você consegue orar por essa pessoa que te magoou? Não, apóstolo, eu não consigo orar. Eu não consigo pedir a Deus pela vida dela, eu não consigo mesmo. Então, se você não consegue falar de Deus, para Deus sobre aquela pessoa, é sinal que seu coração está fechado para ela. Fala a verdade.
E aí é sintomático isso. É interessante porque quando você vai no dicionário e pega a palavra ressentir na Aurélio, significa o seguinte: magoar-se muito mais. Então, ressentir não é só apenas sentir de novo. Ressentir é magoar, é aumentar a mágoa. Então, toda vez que eu me ressinto de alguma situação, eu estou aumentando a mágoa sobre aquela pessoa. Toda vez que eu me ressinto de algo, eu estou aumentando a mágoa sobre aquela pessoa. Então, vamos entender aqui. A gente vai falar da libertação da mágoa e a gente vai entrar no perdão, gente. É muito difícil admitir a ira. É muito difícil admitir. Nós usamos, sabe, outros termos. Não, eu fiquei, apóstolo, eu não fiquei magoado, não. Eu fiquei frustrada com aquela pessoa. Apóstolo, eu não estou magoado, não, sabe? Eu vou falar uma coisa, eu fiquei ferida. Tá, ferida, magoada, frustrada, ressentida, irado. Tudo é rótulo para definir mágoa. Qual é a diferença de você dizer que está frustrado e está magoado? É porque você não quer usar a palavra mágoa para não dar aquela ideia, poxa, mas eu sou cristão, né? Como é que vai ser? As pessoas não vão entender muito bem. Então, a propósito, Deus nos chamou para perdão sobre os magoados, os frustrados, os irados. Então Deus não abriu, Deus não disse assim, olha, se você estiver magoado, vai ter que perdoar. Mas se você estiver frustrado, não. Foi isso que Deus fez, né, gente? Deus não trabalhou o perdão baseado em condições. Não foi assim que ele fez. Ele chamou você e a mim para uma vida de perdão. Aliás, o mesmo perdão que Jesus ofereceu na cruz. Fala a verdade. O que você fez para merecer o perdão de Deus? O que eu fiz? Qual é o motivo que Deus teria para me perdoar? Qual é o motivo que Deus teria para perdoar você? Então, quando a Bíblia trata de perdão, ela vai nos levar a esse nível de entendimento. Ou seja, só em Cristo eu vou ser capaz de transformar mágoa em perdão. Por quê? Porque quando eu me coloco no meu devido lugar, eu digo assim, meu Deus, eu não mereci o teu perdão. Então, se o Senhor me perdoou, em Cristo, eu preciso buscar a força no Espírito Santo para perdoar. É interessante porque o que é a mágoa? O Gary Collins, no Aconselhamento Cristão, ele vai dizer que a mágoa é a ira que se tornou crônica. Ó, eu achei isso muito top, essa definição. A ira que se tornou crônica. Então, quem é o magoado? É aquele que está irado cronicamente. Por quê? Porque ele não consegue esquecer a pessoa, não consegue esquecer a situação. E para todo mundo que ele fala, ele vai sempre se colocar no papel da vítima. Não, mas eu fui enganada, eu fui enganado, poxa, eu me doei, eu me entreguei, eu dei o meu melhor. Ela não está querendo, de maneira nenhuma, reconhecimento. Ela está simplesmente amenizando a sua dor. E não tem jeito, né? Essa ira crônica não passa. E detalhe, você já percebeu que a pessoa, quando ela está magoada, ela fala com você, aí despeja. Quando ela vai conversar com o outro, ela vai despejando, e vai despejando, e vai despejando. E se você não tiver cuidado, você é contaminado pela mágoa dela. Você olha para a pessoa e você não tem nada a ver com a história. Poxa, fulana, Beltrano, realmente não vale nada. Ele fez isso com o meu amigo, com a minha amiga, com o meu irmão, com a minha irmã. O seu papel não é sentir a dor do outro. O seu papel, como o meu, é ser bombeiro. Quando eu sei de uma situação em que a mágoa entrou, o meu papel é apagar aquele incêndio e não alimentá-lo com a minha ira, com a minha indignação. É por isso que nós temos que ser homens e mulheres de Deus. De Deus. Por quê? Porque quando o meu desejo é bloqueado por alguém, eu acabo respondendo com a ira. E ora, como eu não posso ir lá e eu vou fazer o quê? Eu transformo aquela ira em mágoa. E aí eu tinha vontade de esganar, mas não esgano. A mágoa, a ira se torna crônica. Aí eu começo a procurar vingança, eu começo a me apoiar na fofoca, eu começo a procurar motivos para falar dos defeitos daquela pessoa, eu começo a querer pontuar e geralmente eu vou procurar pessoas que se identificam com a minha dor. Então eu vou dizer assim, fulano não vale nada mesmo, eu vou procurar alguém que diga, realmente, olha, apóstolo, ele não vale nada, aquela pessoa, o senhor fez muito bem. Ei, não alimente a mágoa de ninguém. Não dê bola para a mágoa de ninguém, porque se você faz isso, você consolida a doença na vida daquela pessoa que você ama. Se eu chego com uma pessoa que está magoada e fico consolidando, ei,
Tenta lá, libera o perdão, tira isso aí do teu coração, porque senão você não vai conseguir viver. Você não vai conseguir viver. Você vai começar a atrelar o mal dela ao teu bem-estar. Então, à medida que eu sei que aquela pessoa que me fez mal está indo mal, aí eu me sinto bem. Puxa vida. Aí a gente fica aquele discurso, né? Deus está pesando a mão. Eu sabia, se Deus existe, Ele está punindo. Olha aí, ó, aprontou. Vai mexer com o servo de Deus. Vai mexer. Você não está falando isso porque você é servo de Deus, não. Você está falando isso porque está ferida. Você está falando isso porque está magoado. Você está falando isso porque você está doido para que alguma coisa aconteça na vida dele. Aliás, quando Jesus está com os discípulos e eles passam por Samaria, os discípulos disseram: Senhor, por que o Senhor não ora para mandar raios sobre essa raça? E Jesus diz assim: que espírito sois vós? Qual é o seu espírito? Qual é o teu espírito? Qual é o teu espírito quando aquele teu colega inventou aquela fofoca a teu respeito? Qual é o teu espírito? Está pedindo a Deus para cair raio na vida dele? Está feliz porque o casamento dele está indo mal? Então quer dizer uma coisa: tem algo errado com você, tem algo errado com a sua vida, porque não é normal isso, gente. E detalhe, você já viu que toda pessoa, pelo menos a maioria das pessoas que começam a ser dominadas pela mágoa, elas entram no processo de vitimização? E o que a vitimização faz? Eu tenho motivos para estar magoado com fulano. Apóstolo, eu tenho motivos para estar magoada com fulano. Você não tem motivo nenhum. Você só está magoado porque você colocou expectativa naquela pessoa que não era para colocar. Você só colocou naquela pessoa um peso que você achou que ela ia suportar e no fundo ela não suportou. E aí quando ela aprontou com você, deu no que deu. Você agora está usando a vitimização para justificar a sua mágoa. Gente, todo mundo é vítima. Em algum momento, então, eu não quero que você minimize o fato que aconteceu. Não é que você venha minimizar o fato, mas eu quero também que você pare de se vitimizar, de achar que a situação não podia acontecer do jeito que aconteceu. Tanto podia que aconteceu. Você que não acabou prevendo essa possibilidade, você que não olhou o outro como um ser humano, e como ser humano, tal como você, eu posso falhar, você pode falhar. Então onde é que reside o problema da mágoa? É que eu crio uma expectativa e digo para o outro: você não pode falhar comigo, você não pode errar comigo. E quando ele erra, ou quando ela erra, eu não sei administrar o que eu teria que administrar, que é o perdão. Então vamos lá, vamos pegar nossa Bíblia aí hoje. Pega a sua Bíblia, ó. Pega aí, vamos lá. Salmo 103, versículo 3. Vamos dar uma lidinha aí na Bíblia. Salmo 103, versículo 3. Diz assim: é Ele, diz o texto, quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. Coisa tremenda, né? O texto bíblico já está dizendo o seguinte: olha, é Ele quem perdoa e cura. Então o perdão já está ligado à cura. Se você não perdoa, você não tem direito a curas de enfermidade. Como é que uma pessoa vai ser curada de frustração, de decepção, de depressão, de ansiedade, muitas vezes, se ela não libera o perdão? Então, a enfermidade veio sobre os filhos de Israel quando eles desobedeceram o quê? A lei. E qual era o caminho para que eles encontrassem a cura? Eles tinham que ir e buscar o perdão. Funciona do mesmo jeito. Quando eu não libero o perdão, eu começo a quebrar a minha aliança com Deus e abro portas para enfermidades entrarem na minha vida, entrarem na minha alma. Então, toda vez que Israel saía da proteção da aliança, porque cometiam pecados, começavam a entrar as aflições. Da mesma maneira, quando eu deixo a mágoa entrar, eu saio da minha aliança com Deus. E aí, sem a minha aliança com Deus e a mágoa reinando, eu abro portas para enfermidades emocionais. Aí começa depressão, começa insônia, começa ansiedade. Mas a palavra diz que quando eles clamaram ao Senhor, é Ele quem perdoa. E quando é Ele quem cura. Então, gente, o perdão, o que é o perdão? É a completa remoção da ofensa. O que Israel fazia? Israel pecava. Quando ia pedir perdão a Deus, Deus dizia: olha, vou perdoar em parte, não vou esquecer. Pelo contrário, o que é o perdão? É a remoção completa, total da ofensa. É a liberação de alguém. É quando eu digo: olha, fulano não vai ficar mais aprisionado no meu coração, não vai ficar aprisionado mais na minha vida. Isso é a ideia do perdão. É por isso, Jesus conta uma parábola, vocês já devem ter com certeza lido, do rei e do perdão. Ou seja, havia uma pessoa, um servo,
que devia ao rei. Ele devia 10.000 talentos. Bom, eu tive a curiosidade de pesquisar o que seria 10.000 talentos. Vamos entender? 10.000 talentos, gente, seria 340 toneladas de prata. Para pensar. 10.000 talentos seria 340 toneladas de prata. Ou seja, vamos imaginar o valor da prata hoje, seria o valor exatamente de mais ou menos 850 milhões de reais. Essa era a dívida dele. O que o rei fez? Você conhece a história? A Bíblia diz que o rei perdoou aquele servo. A quantia era enorme, ele não tinha como pagar. Ele pede o perdão da dívida e foi perdoado. Só que ele tinha um servo, e a Bíblia diz que esse servo devia a esse homem 100 denários. 100 denários seria equivalente a 3,8 kg de prata, que hoje daria um valor de 900 e poucos reais. Pois bem, o que aquele homem disse para o servo? Olha, não vou te perdoar. Se você não pagar essa dívida, ele foi perdoado de 850 milhões, mas ele não era capaz de perdoar 963 reais. E o que acontece? A história conta que quando aquele rei ficou sabendo que ele não havia perdoado, mandou que ele fosse aprisionado. Por quê? Você não merece ter liberdade enquanto você está carregando mágoa, pessoas no seu coração. Você vai viver aprisionado. Ele soube, quando o rei soube que ele queria que aquele credor, que aquele devedor pagasse a ele, o rei disse, mas eu não te perdoei? Eu não deixei você caminhar, não deixei você livre, por que você fez isso? Então é exatamente desse jeito. Você tem ideia do quanto Deus perdoou, o quanto você magoou já Deus na sua vida, o quanto eu já magoei, o quanto nós já magoamos. Pois bem, se Deus nos perdoou, por que eu sou insensível, ou duro, ou resistente em perdoar pessoas? Sabe por quê? Porque eu ainda não entendi o amor de Deus na minha vida. Eu ainda não compreendi. Então, a falta do perdão, ela gera uma plantação chamada amargura. Ela vai gerar justamente, vai enraizando, e a gente acaba, se você não arrancar o brotinho, vai ficar difícil arrancar a árvore. Então é mais fácil arrancar lá o broto do que deixar virar uma árvore. E detalhe, todo ressentimento é um monstrinho que nós criamos dentro de nós. Todo ressentimento. É aquele monstrinho que vai criando. E detalhe, a gente vai alimentando ele todos os dias, reparou? Você alimenta esse monstrinho do ressentimento quando você começa a lembrar da situação. Aí você lembra, mas meu Deus, por que fulano fez isso? Meu Deus, por que fulana fez isso? Meu Deus, por que aconteceu isso? Gente, vamos entender aí o perdão? Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai aprender uma coisa, no mundo espiritual não há ofensor nem ofendido. No mundo espiritual só há perdoadores. Então, não é fácil, vamos ser honestos, franco, não é fácil pedir para a sua carne perdoar. Ela não consegue. A minha carne não consegue perdoar. Por quê? Porque eu coloquei expectativas humanas, carnais em pessoas. As nossas expectativas nunca são espirituais. Eu nunca coloco uma expectativa espiritual em alguém. As nossas expectativas frustradas sempre porque nós colocamos expectativas na nossa carne. Nós idealizamos a pessoa. Nós colocamos a pessoa dentro do nosso parâmetro. E quando essa pessoa sai do nosso parâmetro, a nossa carne geme. É por isso que a gente não tem facilidade de perdoar. É por isso que você não consegue perdoar, eu não consigo perdoar, a nossa carne não consegue. E aí é que entra o milagre do perdão. Porque o perdão é o amor que Deus coloca em nós para viabilizar a vitória espiritual sobre a carne. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você perdoa, não é sua carne que tornou santa, não. De maneira nenhuma. Nossa carne nunca vai ficar santa. Quando você perdoa, é sinal que o Espírito prevaleceu sobre a carne. Mas, apóstolo, o senhor não sabe o que essa pessoa fez comigo. Foi algo assim terrível. Ela não merece o meu perdão. É fato. Até porque você não tem perdão para dar. Nem eu. Todo fruto do perdão é o amor de Deus que nos inunda. É por isso que você começa a chorar de uma maneira incontrolável. Você começa a dizer, meu Deus, só o Senhor e só Ele mesmo. Por isso é que a gente tem que entender isso. Escute, você para perdoar alguém plenamente, só quando você consegue entender a dimensão do amor de Jesus habitando em você. Caso contrário, sua carne não perdoa. Não perdoa. Não tem jeito. E aí, quando é que eu consigo, apóstolo, convencer o meu espírito? Quando eu paro para pensar o seguinte, eu mereci o perdão de Deus?
Você que está me ouvindo agora, pare para pensar só nisso. Esquece mágoa, esquece. Você merecia o perdão de Deus? Não, não merecia. Seja honesto, seja honesto. Não, eu não merecia. Pois é. Então, veja bem, Ele te amou até quando você não merecia. Ele te amou até quando a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. E Ele nos amou tanto que deu o Filho dele. Essa pessoa lhe magoou, essa pessoa lhe feriu, essa pessoa brincou com você, sei lá o que ela fez. Você não vai ter forças para perdoá-la até você entender o amor de Deus. Eu também era inimigo de Deus e Ele me perdoou. Então, Senhor, me capacita para perdoar. Muitos cristãos estão amargurados, estão entristecidos, estão doentes, estão, angustiados porque não liberam perdão. Porque ao invés de colocar a expectativa plenamente em Deus, colocaram em homens. E aí, lá em Mateus 18, Jesus vai dizer assim, aliás, Pedro vai dizer, Senhor, até quantas vezes eu terei que perdoar uma pessoa? Aí Pedro sabia muito bem o seguinte, olha, que um judeu, bom judeu, perdoava até 3 vezes. E aí Pedro, então, por exemplo, 3 vezes, então vamos fazer o seguinte, eu vou falar logo 7. Senhor, até 7 vezes, ele achou que Jesus ia ficar espantado. Nossa, Pedro, que bom, mais do que o dobro que um judeu normal perdoaria. Que bom, Pedro, olha, gostei de ver. Jesus disse, Pedro, não somente 7, mas te digo também 70 vezes 7. Foi um balde de água fria, porque Jesus disse, Pedro, para começar 490 vezes. 490 vezes se for necessário. Já imaginou o que é você perdoar 490 vezes? Você já tem ideia do que seria isso? 490 vezes. Então, eu queria caminhar com vocês agora, e a gente, aquele momento de perguntas, passos para o perdão. Vamos entender isso? Mas antes eu queria ler com vocês Colossenses capítulo 12. Capítulo 3, versículo 12, diz assim, revesti-vos, olha, pois como eleitos de Deus, santos e amados, ternos de afeto e misericórdia. Então, perdão não começa sem revestimento espiritual. Já é a primeira lição que nós temos que aprender hoje sobre perdão. Ninguém perdoa se não estiver revestido como eleito de Deus, ou seja, com o entendimento de que se hoje você é alguém alcançado pela graça, filho do Pai, porque Ele te perdoou. Então se revista como eleito de Deus. E aí ele diz, o apóstolo Paulo, e amados, cheios de afeto de misericórdia. E Paulo diz de bondade, de humildade, de mansidão. Por quê? Porque para perdoar você tem que se revestir de humildade. Você se acha no direito de não perdoar. Você quer que todo mundo lhe apoie o seu direito de permanecer magoado. Então Paulo diz, por favor, se revista de humildade, de longanimidade, ou seja, de paciência. E aí ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Aí Paulo diz, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, aí ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Pensou? Já avaliou? Então vamos ver aí os passos para o perdão, vamos lá? Não existe fórmula mágica, mas existem alguns passos que você vai poder tomar. Primeiro passo é identifique a ofensa de forma específica e identifique claramente o que a pessoa fez com você. Essa é a primeira coisa. Não adianta você... Geralmente nós choramos por um motivo do presente e alguma coisa do passado. Então às vezes você carrega mágoa com uma pessoa, mas é por causa de outra situação. Porque ela te lembra alguém, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, porque ela repete um gesto de alguém lá atrás repetiu. Então, identifica a ofensa. Identifica. Consegue fechar essa questão? Olha, ela fez isso. A segunda coisa é você se arrepender por estar agindo fora da vontade de Deus. Senhor, me perdoa. Me perdoa por eu não estar agindo de acordo com a tua vontade. Me perdoa, Senhor, por eu não estar agindo de acordo com o teu querer. Porque a pessoa, quando não perdoa, ela sabe que está fora da vontade de Deus. Não tem jeito. Pode perguntar qualquer um que você conhece, ela sabe que não está agindo de acordo com o Espírito Santo. Então, antes de perdoar, é necessário confessar. É necessário pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe, porque é a minha carne que está dominando. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho parado para ouvir o teu Espírito. Me perdoe porque o meu coração está machucado e ferido e eu sei que isso te entristece. Terceiro, escute isso, o custo de não perdoar. Pare para pensar o que acontece quando você não perdoa. Pois eu vou lhe dizer o que acontece. Primeiro, você fica impedido de se relacionar com Deus.
Na oração do Pai Nosso, Jesus disse lá o seguinte: olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por quê? Jesus sabia que sem o perdão não tinha relacionamento com o Pai. Então é importante que você saiba disso. Se você não perdoa, pode orar, pode vir para a vigília, pode vir para o culto, pode fazer o que você quiser. Você está com sua cabeça céus de ferro e chão de bronze. Nada brota e nada cai, porque você não está avaliando o custo de não perdoar. Você, quando não perdoa, você não tem comunhão com Deus. Você, quando não perdoa, não colhe nada. Você, quando não perdoa, não recebe nada. Esse é o custo de não perdoar. Aliás, se você não perdoa, você está contabilizando fracasso em cima de fracasso, derrota em cima de derrota. Quarto passo para você perdoar: veja essa pessoa que você vai ter que perdoar pela perspectiva divina. Ela não vale nada, né? Pois é assim que você também era para Deus. Você também não valia nada. Ela não presta, né? Não presta, apóstolo. Você também não prestava. Só que Deus decidiu perdoar. Aliás, Deus decidiu perdoar, não. Deus enviou o Filho dele para mudar a tua história. Então, escute uma coisa. Se você não olhar essa situação com a perspectiva divina, e isso, quantas e quantas vezes, na minha vontade de esganar, eu parava para pensar e o Espírito Santo vinha lá e disse assim: você valia alguma coisa? E a gente parava para pensar: não valia. Então, se Deus mudou a tua história, por que você não vai se permitir que ela mude a dela? É o perdão. Agora, quando eu ser apóstolo, quinto passo, para perdoar, comece a orar por essa pessoa. Se a pessoa te magoou, você começa. Quando você começa a orar pela vida dela: Senhor, abençoa fulana, abençoa ciclana. Agora, não é orar assim: Senhor, abençoa fulana, mas o Senhor sabe o que ela fez comigo. Senhor, abençoa ciclano, mas o Senhor sabe o que ele aprontou comigo. Não é esse tipo de oração não, gente. Se for para orar assim, eu vou lhe dar um conselho: não ore. Quando você ora para Deus abençoar uma pessoa, tenha certeza que Deus vai abençoar, porque a sua oração é sincera. Tão logo você começa a orar para Deus abençoar, você vai encontrar... Isso é um sinal, viu? Quando eu consigo reunir condições em mim para que eu possa perdoar, já é o sinal para eu liberar essa pessoa do meu coração. E liberar sobre essa pessoa o perdão. Eu chamar essa pessoa e dizer: olha, eu quero te pedir perdão, eu estava magoado com você, eu estava ferido com você, e eu quero que você me perdoe. Eu quero mudar a nossa relação e reconstruir o relacionamento com essa pessoa dentro do possível. Escute, tem relacionamentos que você vai poder restaurar plenamente, mas vai ter relacionamentos que você vai ter que entender que a restauração tem que ser com sabedoria. E todo relacionamento restaurado, ele tem um tempo para ir se restabelecendo, gente. Eu não perdoei uma pessoa, não quer dizer que eu vou abraçar e sair com ela. Olha, tem um tempo de reaproximação, tem um tempo de readequação, tem um tempo de conquista de confiança. Isso é extremamente normal. Eu não consigo imaginar uma pessoa dizendo: olha, eu perdoei, agora nós estamos mil maravilhas. Olha, tem gente que você vai perdoar e para evitar sofrer, você vai ter que aprender a caminhar com ela, com mais sabedoria, sabe, com mais entendimento, com passos mais concretos, para que você não se estranhe, para que não haja de novo decepção. Então é muito importante que você entenda isso. E é muito importante que você consiga assimilar isso, porque às vezes as situações que você diz assim: meu apóstolo, eu perdoei, e agora como é que é? Vamos fazer um almoço, uma churrascaria. Eu não sei o nível de dor que isso provocou em você, não sei, apóstolo, já é a quarta vez, a quinta vez pelo mesmo motivo. Então, peraí, perdoa, zera, mas aprenda a caminhar com a pessoa. Caso contrário, você vai fazer o mal para você e para ela. Então, tem pessoas que nós temos que aprender a caminhar. E tem pessoas que nós vamos. Agora, gente, não tem jeito. Na relação conjugal, eu vou dar um exemplo, às vezes nós temos um desgaste ali, esposa. Aí a gente acaba o quê? Vai acenando a bandeirinha branca, uma hora é ele, outra hora é ela, daqui a pouco ele se entrelaça e vamos caminhar novamente. A mesma coisa. Num relacionamento rompido, quando há o perdão, nós começamos a desenvolver o nosso relacionamento. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu entendi o perdão de Deus, eu comecei a me relacionar intimamente. Hoje, sou muito mais íntimo do que eu fui lá atrás. Hoje eu tenho um conhecimento muito maior do que eu tinha lá atrás. Por quê? Porque nessa relação da reaproximação, eu fui conhecendo o meu Deus, estou conhecendo até, creio,
Eu não vou conhecer nunca, porque a criatura querendo entender o Criador. Mas eu sei que eu me aproximo e sei que hoje estou muito melhor do que ontem. Não cheguei aonde eu quero chegar, mas estou no processo. A mesma coisa é a reconciliação. Bom, dito isso, eu queria dar aquele tempinho para beber minha aguinha e deixar você aí com... Se você tem perguntas, alguma colocação, acrescentar, agora é a hora, né? Deixa eu ver que horas tem. É isso mesmo. Agora é a hora, e aí alguma dúvida? É só para... Vamos lá? Aproveita que eu estou bebendo a aguinha e você pode fazer a pergunta. Perdão. Quarta-feira temos mais um encontro, tá bom, gente? Quarta-feira temos mais um encontro, mais um tema, mas amanhã eu já libero o tema de quarta-feira. Fala mais sobre perdoar e caminhar. Rosemary, tem pessoas que na nossa relação nós vamos perdoar e a restauração ela vai ser plena, total, vai ser completa. Mas tem pessoas que a gente vai ter que aprender que esse processo de restauração ele vai ser um pouquinho mais demorado. Mas por que, meu apóstolo? Porque por causa da reincidência. Então tem pessoas que eu já perdoei 1, 2, 3 vezes pelo mesmo problema. Então eu tenho que dizer, peraí, deixa eu administrar a situação, porque senão vira assim, vergonhice. Mas Jesus não falou que tem que perdoar 70 vezes 7? Falou. Mas até o próprio Jesus nos ensina isso. A gente tem que aprender a caminhar com as pessoas. Então, por exemplo, se teu inimigo te pede a túnica, dá a capa, mas não entra em contenda. Se ele te exige caminhar uma milha, caminha com ele 2, mas não existe. Então, eu estou dizendo o seguinte ali, olha, vamos aprender a ter sabedoria para caminhar com as pessoas? Vamos aprender a desenvolver entendimento para caminhar com as pessoas? Então, tem situações que você vai dizer assim, apóstolo, já é a 4ª vez que eu perdoo. Beleza, motivos diferentes? Não, mesmo motivo. Então, vamos fazer o seguinte, para que isso não se torne uma coisa leviana, vamos aprender a ter a sabedoria na caminhada, a administrar essa caminhada e não deixar que a caminhada nos administre. Vamos lá. Quando aqueles americanos vieram ao oceano, eu atuei como intérprete. Vi muitas curas, vi curas incríveis acontecer. Porém, um caso de uma pessoa apresentou enfermidade. O rapaz americano começou a oração e interrompeu. Muito bem, cadê? Começou a oração e interrompeu. Pediu que eu perguntasse se havia alguém que a pessoa precisava perdoar. Foi direto ao ponto. Ela disse que não perdoaria. O resultado não alcançou a cura. Mônica, isso é muito interessante. Há pessoas que não vão receber a cura. Há pessoas que vão ficar possessas por espírito maligno por causa da falta de perdão. Eu já peguei casos de libertação. Inclusive, pessoal, a gente está montando um grupo. A Andréia está liderando esse grupo, que nós vamos ter um curso, né? E aí vai ser pelo Team Link, sobre libertação espiritual, tá bom? Mas eu já peguei situações de libertação que eu disse, a pessoa manifestou e eu disse, demônio, como é que tu entrou na vida dela? E ele disse, porque ela não perdoou. Então, a própria falta de perdão é uma porta de entrada para espíritos malignos se atormentarem. Isso aí, eu já vivi isso. Eu posso perdoar e não caminhar mais juntos? Bom, Rosemary, vou dar um exemplo da Bíblia de Jacó e Esaú. Quando eles se reconciliaram, Esaú disse, Jacó, vem comigo. Jacó disse assim, não, eu vou no pasto dos meninos e no pasto do boi. O que Jacó está dizendo assim? Esaú, você tem uma maneira de caminhar e eu tenho outra. Estamos juntos, você vai na tua pegada e eu vou na minha. Então tem situações na minha vida que eu tive que aprender a conviver com a pessoa. Senão eu estaria o tempo todo no processo de magoa, perdoa, magoa, perdoa, magoa, perdoa. Então há pessoas na nossa vida que a gente vai ter que aprender a conviver, porque a pegada dela é uma e a minha é outra. O passo dela é um e o meu é outro. Então não é que eu não vá perdoar, mas é que eu não vá ficar nesse ciclo vicioso. Porque uma coisa, eu, por exemplo, na caminhada do casamento, já tive divergência com a apóstola, ela já teve comigo. Mas já imaginou 10 vezes eu fazendo a mesma coisa e a apóstola... Então ela vai ter que começar a aprender, mesmo no casamento, a administrar a situação para que se não torne uma rotina. Porque vai chegar uma hora que ela vai me perdoar, mas ela já não vai acreditar mais que eu mude. E aí o que adianta o perdão sem o crédito? Aí eu perdoo, mas eu já sei que ele vai aprontar de novo mesmo, eu já sei que ela vai aprontar. Não faz sentido, né? Então, perdoar é depositar crédito. Perdoar é depositar crédito, é pagar dívida. Aliás, a ideia
De perdão é essa, de pagar a dívida. Eu não tenho como pagar. Então eu deposito o crédito, tá, pronto, tá liberado. Essa dívida não existe mais entre nós, tá bom? O que a André está colocando aqui, o perdão é libertador, de fato. A Ana Cláudia está dizendo, boa pergunta, Rosimédio. Espero ter respondido. Vamos lá. Eu vivi a experiência, a Marisa está dizendo, eu vivi a experiência de perdoar. Foi maravilhoso. Mudou com a ajuda do Senhor o rumo da minha história. E Marisa, de fato é. O perdão, ele é terapêutico. O perdão é renovador mesmo. É importante, porque o perdão nos libera. Eu acabo liberando a pessoa, eu tiro o peso de dentro de mim, tá bom? Quais são, quando não queremos ter amizade ou ser próximo dessa pessoa por ela ser uma pessoa que nos persegue a nossa fé? Pois é, Aline, o fato de você perdoar não quer dizer que você vai ter que ser amiga. Você vai aprender a respeitar, conviver sem amizade. Não tem para ter, não tem condição de ter amizade? Não. Mas tem o respeito? Tem. Ótimo. Então que se mantenha o respeito. O problema é que eu consigo orar por essa pessoa? Consigo. Eu consigo, quando lembro dessa pessoa, não ficar ferida? Consigo. Então, é sinal que perdoou. Quando não existe perdão, quando eu não consigo orar, quando eu não consigo lembrar, quando eu fico sabendo de histórias que ela está se dando mal, eu fico feliz. Então tem alguma coisa errada comigo. Mas a Bíblia não diz que perdoar é voltar a ser as amizades como tinha, não. Perdoar é liberar, é tirar. E dali para frente administrar a relação. Nós temos que administrar a relação. Ora, havia uma dívida aqui, eu liberei, a pessoa saiu. Se eu não tiver cuidado, eu deixo a porta da cadeia aberta, daqui a pouco ela volta, eu tenho que liberar de novo. Então vamos fazer o seguinte, como eu não quero viver nesse processo, eu vou aprender a ter a sabedoria para conviver com as pessoas. E isso a Bíblia diz que nós temos que pedir o tempo todo, sabedoria, sabedoria. A André está colocando aí o telefone. O grupo vai, eu quero crer que até o final de junho a gente instala o grupo. Vai ser sobre libertação. O telefone está aí 998694225. Eu, por enquanto, só estou falando por aqui. Eu vou botar nos grupos de WhatsApp para a gente montar uma turma no Team Link, tá bom? No Team Link. Então, chama a André aí no WhatsApp, ela vai incluir vocês aí no grupo, ok? Vamos lá. Vamos ver aqui. A turma está pedindo, André, me adiciona. Ok. Também vivi a experiência do perdão no meu casamento. A André está colocando o testemunho dela, ambas as partes. E hoje vivemos o fruto disso. Tem um casamento abençoado, sem pendência. Realmente é decidir, esquecer, não tem jeito. E no casamento aí você vai dizer o seguinte, olha, nós vivemos crise no casamento nessa determinada área. Houve perdão? Houve. Agora, essa área tem que ser administrada. Você só está escrevendo isso porque aonde você errou, você não está errando mais, nem, no caso, seu esposo Elimar. Agora, vocês precisam vigiar o tempo todo, tanto você quanto ele, e aí, como aqui não há especificamente um motivo, eu entendo que você, então, conseguiu assimilar isso. Olha, houve perdão, houve, meu apóstolo, mas nós tivemos que aprender na convivência a voltar à nossa restauração. E eu sou testemunha que essa restauração foi plena e completa. Fui entender o valor do perdão quando passei pelo encontro com Deus, mas recentemente havia uma determinada pessoa que eu tinha uma pendência com ela. E eu creio que foi o Espírito Santo que me colocou, frente, é isso mesmo, me colocou frente a frente com ela. E aí eu venho a prova e pedi perdão. Ótimo, Dora, é isso mesmo. Foi o que eu falei, quando a gente começa a ter condição de orar pela pessoa que nos feriu, nós vamos ter condições de liberar o perdão. Ana Beatriz, quando você pede o perdão e a pessoa não aceita? Boa pergunta. Aliás, vivi uma experiência dessa no sábado. Eu acabei de ministrar no café e uma discípula me perguntou isso. Ela tinha tido um dissabor com um parente. Devo ir lá pedir perdão? Eu disse, vai. Aí ela me perguntou assim, e se ele não me perdoar? Isso já não é mais problema seu. Nós temos que entender o seguinte, gente. Nós não podemos carregar o peso da dívida. Se a pessoa quer continuar endividada, é problema dela. Se uma pessoa não me perdoa, eu até compartilhei isso, eu não sei, foi na live passada, eu fui membro de uma igreja que eu tive, na minha juventude, um dissabor com uma pessoa, foi num retiro de carnaval, um jovem. E aquele jovem, porque ele ficou chateado com a brincadeira que eu fiz, decidiu que não ia me perdoar. Eu encontrei com ele 3 anos depois. 3 anos depois. Eu fui procurá-lo, eu fui conversar com ele. Ele disse, olha, eu quero te pedir perdão e tal, por aquilo que aconteceu lá no retiro. Ele disse assim, escuta aqui,
eu não te perdoei naquele dia, eu não te perdoo hoje e nunca vou te perdoar. O que aconteceu comigo? Vida que segue. E não procuro saber, e quando escuto notícias boas, amém. Escutei lá alguns anos atrás, nunca mais ouvi uma notícia ruim que me fez orar. Então, assim, eu não sou obrigado com que a pessoa me perdoe, mas eu não vou andar endividado com ela nem comigo. Então, eu não sei se a pessoa vai me perdoar ou não. Agora, eu é que tenho que entender o perdão não é opcional. Apóstolo, eu só vou pedir perdão porque fulano, eu sei que fulano vai me perdoar, eu sei que Beltrano... Não funciona assim, não é desse jeito. Perdão não funciona dessa maneira. Você, quando exerce o perdão, você não está preocupado se o outro vai aceitar ou não. Agora, também tem gente que vai pedir perdão e diz assim, olha, eu quero te pedir perdão, tá? Mas eu quero dizer uma coisa, você errou muito comigo, você falhou. Gente, isso não é pedir perdão. Ah, eu quero pedir perdão, mas você tem que entender que eu sou humano. Isso também não é pedir perdão. Perdão é você reconhecer que errou, que falhou e acabou. Não é ficar encontrando motivo. Não, olha, eu fiz isso com você por causa do apóstolo, eu fiz isso com você por causa da minha mãe, da minha avó. Não, você errou e acabou. E aí peço perdão. Ok? A Marília está assim, posso mandar um beijo para a Mônica Cabral, minha prima querida? Mora em Manaus. Ô, Mônica, a Marília está mandando um beijo para você. E esse beijo veio de longe, veio de Manaus, hein? Então, bom, Marília, obrigado pelo carinho, Marília. Deus abençoe. Fabíola, ainda não tenho essa sabedoria de perdoar. É difícil. Fabíola, é muito difícil. Não é fácil. Quem fala para mim que eu tenho muita facilidade de perdoar, nossa carne não aceita perdão. A nossa carne não aceita perdão. Você acredita que tem gente que quando é perdoada ela se sente mal? Ela diz, ela fez isso porque ela quer me humilhar. Ela fez isso porque ela quer ser melhor do que eu. Então a nossa carne não aceita perdão. Perdão é algo que é obra do Espírito Santo. E é interessante que é uma obra que cabe decisão. Você tem que decidir perdoar. Porque se você esperar a sua carne, você entra naquela história assim, vamos dar tempo ao tempo. Tempo só serve para piorar e para matar a relação. Ok? Então você está coberto de razão. É difícil, Fabiola, mas não é impossível. E eu creio que com a força do Espírito Santo você vai viver isso. Bom, eu antes de ser liberta era amarga, por manter um sentimento de vingança, olha só. Isso só me fez atrair doenças e cadeias emocionais. Débora, exatamente assim. Quem não perdoa vive debaixo de cadeias emocionais. A sua definição foi perfeita, perfeita. Denise está dizendo aqui, apanhando até 2035. Perdoa, não foi isso. Até porque, Denise, se a gente não jogar pesado com a nossa carne, ela não vai mudar nunca. Então a gente tem que jogar pesado para o Espírito Santo, sabe? Despertar o nosso espiritual. Como eu sei que você é mulher de Deus, o Espírito Santo já está aí agindo e vai agir até a volta de Jesus Cristo, eu creio. João Batista, eu também tive um problema assim, mas anos depois, em um retiro, pedi perdão e ele me perdoou e hoje sou seu padrinho de casamento. Tremendo. Eu também tenho experiências nessa área. Benção. Marília, sou discípula pelas devocionais. Puxa, Mônica, legal. Marília, obrigado pelo carinho também. Deus continue te abençoando nessa terra ungida de Manaus, terra que eu, toda vez que estive em Manaus, fui abençoado. É uma terra, fui abençoado durante 10 anos indo a Manaus pelo M12, pela Igreja do Apóstolo René Terra Nova. E, então, Manaus é terra de avivamento, é terra de bênçãos. Pedro Pacheco, perdão. Perdão é o sentimento mais próximo de Deus. É verdade, Pedro. Perdão nos assemelha ao nosso Deus. Até porque quando a gente para olhar a nossa condição e o que Ele fez para nos perdoar, realmente você acerta. Mais alguém? Alguma pergunta? Vamos lá. Perdão é decisão, disse Andréia. Fato. Perdão é decisão. Perdão é apagar e apagar a dívida. Você, quando perdoa, está zerando dívida. Então, aquela pessoa que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. É verdade. Perdoar nunca foi esquecer. Perdoar é lembrar sem sofrer. Você não tem que esquecer. É impossível. Deus não esquece o que nós fizemos. A Bíblia diz que Ele pega o que a gente fez e jogou no fundo do mar. Para que Ele não fique relembrando. Por isso é que nós somos justificados. Bom, vamos lá, Amanda. Estou passando por esse momento de dar perdão. Ore por mim, apóstolo. Que o Senhor te dê forças, Amanda. Que o Senhor te sustente, te renove para que você consiga. Volto a dizer, sua carne não consegue, Amanda. Nem a sua, nem a minha, nem a de ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Peça a Ele, Espírito Santo,
o invada com esse amor, que seja capaz de superar a minha dor, aquilo que está machucando a minha carne. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Boa noite. Célia está dizendo aqui: há 1 ano e 7 meses, meu filho de 21 anos veio a falecer. Mas antes disso acontecer, me fizeram muitas falsas profecias. Agora sinto raiva e não consigo perdoar essas pessoas. O que mais devo fazer? Célia, deixa eu te falar uma coisa aqui. E existe o princípio carnal chamado profetada. Quando é que você entende uma e outra? A profecia, quando ela é de Deus, ela vai se cumprir. E quando ela não vai se cumprir, ela é profetada. Eu creio que todas as pessoas que, mesmo dando profetada para você, que é o caso que eu pude entender aqui, elas tinham no coração uma expectativa de um milagre. Então vamos pensar por um outro lado. Vamos pensar se elas chegassem com uma profecia dizendo: olha, irmã, Deus mandou dizer que ele vai recolher o teu filho. Como é que você reagiria a isso? Aí a sua revolta hoje seria contra Deus. Apóstolo, Deus não podia ter levado meu filho, Deus não podia ter feito isso com meu filho. Então o que você fez? Você, para não transferir a sua revolta para Deus, você está transferindo para essa pessoa. Só que deixa eu te falar uma coisa aqui. Não existe dor, não existe nome para consolar uma mãe que perde um filho. Não existe. Você vê que, por exemplo, um filho que perde a mãe, ele é órfão. A esposa que perde o esposo, ela é viúva. Mas você não tem nome. Nós não encontramos nome para essa dor da mãe que perde um filho. Então, para você, eu lhe digo algo que eu aprendi na Bíblia. A Bíblia conta que Davi estava orando por um filho dele. E esse filho veio a falecer e todo mundo no palácio estava com medo, sabe, Célia, de dizer para o rei que o filho dele havia falecido. Porque a turma diz assim: poxa, quando o menino estava doente, Davi não comia, não bebia, não tomava banho, só jejuava. E agora, como é que vai ser quando ele souber que o menino morreu? Davi então percebe os zum do palácio, toma banho, troca de roupa e pede para comer. Aí a turma no palácio, Célia, fica assim: ué, o que houve? O que aconteceu? É interessante essa história porque a turma chega para Davi, Davi diz: olha, enquanto o menino vivia, eu orava e jejuava por ele porque eu acreditava que Deus podia curá-lo. Agora que ele partiu, eu vou ao encontro dele. Sabe, Célia, a gente fica com a dor porque a gente não tem dimensão da eternidade. Há de chegar o dia que você vai estar para todo sempre com seu filho. Creia nisso, creia nesse propósito. E ele cumpriu o propósito dele aqui. O problema é que nós aqui, criamos uma coisa chamada egoísmo. Fazemos para todo mundo assim: não, olha, Deus é maravilhoso, a presença de Deus é maravilhosa, contanto que Deus não toque naquilo que nós queremos que permaneça com a gente. Então deixa eu lhe dar uma palavra, se é que posso lhe dar. Não transfira, sabe, esse ressentimento para as pessoas. Se elas fizeram isso, fizeram porque criavam essa expectativa, queriam alimentar a sua fé, erraram, pisaram na bola. Mas pense por uma coisa: o que isso está gerando em você a partir de hoje? O que isso tem gerado no seu coração? Então deixa o Espírito Santo trabalhar na certeza que seu filho entrou nesse planeta pela vontade de Deus. Ele entrou nesse planeta pela vontade de Deus. E ele saiu desse planeta pela vontade de Deus. E você tem uma missão para cumprir. E quando essa missão também terminar, a sua e a minha, nós sairemos desse planeta para vivermos na eternidade. Deus nunca prometeu, nem para você nem para mim, a imortalidade. Deus prometeu a vida eterna. É que nós confundíamos imortalidade com vida eterna. E eu espero que você, como mulher de Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar para que você libere esse perdão, tá bom? Deus te abençoe. Nívia, vamos lá. Perdão é negar a si mesmo, pois a nossa carne milita contra o Espírito. Atitude de fé e obediência. Não é fácil, mas em Cristo somos capazes, perdoados para perdoar. É verdade, Nívia, não é fácil mesmo não. E que bom que você reconhece que isso é pela força do Espírito Santo, né? Ele é que está fazendo a obra. A ora por mim, apóstolo. Você está orando, Sandra. Quando a pessoa, Lanes está perguntando, quando a pessoa erra com você e acha que está certa, você deve ir a ela e pedir perdão? Sim, na verdade, Lanes, o que eu entendo é o seguinte: tem pessoas que elas não reconhecem que erraram, mas ela me magoou, eu vou lá pedir perdão. Mas, apóstolo, se ela não reconhecer, se ela achar que está certa, é problema dela com Deus, eu não vou carregá-la no meu coração. O perdão não é, escute, o perdão não é para que a pessoa mude, o perdão é para que eu mude. Então, quando eu peço perdão, não estou esperando que ela só mude, não.
Eu que estou mudando, eu não aceito mais carregar aquela pessoa no meu coração. Eu estou liberando aquela pessoa para ela viver a vida dela e eu viver a minha. E se der para reconciliação, estarmos juntos caminhando, amém. E se não der, vai haver o respeito, vai haver a minha intercessão, até que eu esteja restaurado plenamente e ela também, para a convivência. Tatiana, vamos lá. É importante entender que Deus nos ajuda a perdoar, porém muitas vezes precisamos da ajuda de um profissional para cuidar do nosso emocional. Mágoas geram problemas emocionais seríssimos. Tatiana, eu concordo com você, né? Só que a gente tem feito as lives aqui anteriores e eu tenho dado essa palavra realmente, até como psicólogo. Eu reconheço que tem situações na nossa vida que a gente vai precisar da ajuda do terapeuta. Mas o perdão, ele é uma decisão, não tem jeito. Com terapeuta, sem terapeuta, o terapeuta vai ajudar, mas se esse mecanismo não produzir pelo espírito, for algo apenas carnal, ele não traz para a gente uma satisfação espiritual. Então, a terapia vai me ajudar a sair do problema, mas resolver o problema só com o espiritual, só com a direção do Espírito Santo. E eu, como psicólogo, vou lhe responder isso. Psicólogo nenhum nesse planeta vai ter condições de fazer a obra que o Espírito Santo faz, ou que já está fazendo na sua vida e faz na minha, tá bom? Vamos lá. Sônia Oliveira, perdoei meu esposo 3 vezes, não consertou. Mas a 4ª vez perdoei, mas foi impossível conviver, nos divorciamos, triste. É fato. Gente, divórcio é um remédio amargo. Ninguém casa para se divorciar, ninguém casa para ser infeliz. E no casamento, eu creio que o perdão vai ter que existir inesgotavelmente, porque uma hora eu erro, outra hora ela erra. Agora, no seu caso, talvez o erro ali tenha sido aquilo que eu expliquei lá atrás, aquela coisa, repetir uma vez, 2, 3, 4, não aguento mais. Eu nunca vou orientar para o divórcio, porque eu entendo que o divórcio é o casamento que chegou no CTI, e aí é de cunho pessoal, é aquela pessoa com Deus, e o que eu faço é orar para que Deus dê graça aos dois, tá bom? Marília, perdoar tem a ver com maturidade emocional? Marília, eu creio que o perdão está muito mais atrelado ao espiritual do que ao emocional. No direito, a gente aprende o seguinte: o acessório segue o principal. Então, na nossa existência, o principal é o espiritual. O meu espírito habita num corpo que carrega emoções. Mas quando nós morremos, o que acontece? O corpo se decompõe, as emoções cessam e a gente passa a ter um relacionamento, vamos dizer, com Deus espiritual. Então, o espiritual é o principal. Se eu consigo ter emoções equilibradas sem o espiritual, está incompleto. Agora, quando eu tenho o espiritual tratado, o emocional se resolve. Ele vai desajustar? Vai, mas ele vai ser ajustado pelo espírito. Eu ministrava isso ontem, inclusive. Ontem eu falei sobre 4ª fonte do equilíbrio emocional de um livro que eu estou lendo, e eu até fiquei constrangido ontem, que falei assim, mas no dia que a igreja volta eu vou pregar sobre esse texto, mas isso aí pertence a Deus, eu não estou aqui para agradar nem a igreja, nem a ninguém, mas a Deus. Mas eu fiquei, no livro, a doutora Ana Ribeiro, a pastora, ela fala sobre a importância do descanso, e o descanso espiritual refletindo no emocional. Então eu creio que perdoar tem a ver mais com o espiritual, mas também revela, e aí isso eu concordo com você, maturidade emocional. Mas tem gente que tem maturidade emocional e não consegue perdoar. Não consegue perdoar. Então tem a ver mais com o que é espiritual. Bom, parabéns, meu apóstolo dos outros pastores. Obrigado, Dora. Obrigado mesmo. Sinara, vamos lá. Concordo. De fato, muitos não discernirem e não procuram ajuda. Está respondendo a Tatiana. É verdade. Eu creio que o psicólogo ele vai nos ajudar em muitas áreas. Mas existem áreas que só o Espírito Santo entra para fazer essa mudança. Sandra, é pecado perdoar e não querer conviver? Sandra, eu vou dizer algo aqui para você. Se a não convivência é fruto, sabe, de um sentimento que gera mal-estar, que gera angústia, que gera tristeza, é pecado. É sinal que esse perdão não foi completo. Agora, se esse não conviver é para que você não sofra novamente ou não faça sofrer, você vai ter o respeito. Mas você não vai sentir-se mal. É diferente. Eu não quero conviver porque, apóstolo, toda vez que eu olho para ela me traz uma má lembrança, toda vez que eu olho para ele eu fico remoendo o passado. Então não houve perdão. Perdoar é lembrar sem sofrer.
Então aí você vai ter que avaliar sobre esse não querer conviver, por quê? O que causa em você, ok? Quando não perdoamos, carregamos aquela pessoa onde vamos e pesa demais, é verdade. Não tem jeito, quem não perdoa carrega peso. Muito triste quando você se dedica no ministério para ajudar pessoas e de repente você descobre que as mesmas pessoas começaram a falar mal de você. Isso fere muito, traz tristeza muito grande na alma. Regiane, é verdade, porém deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda vez que você foi usada por Deus para abençoar alguém, você não assinou um contrato com Deus que aquela pessoa devia algo a você. Então deixa eu te colocar uma coisa aqui com muito amor, Regiane. O problema não está em você ser usada. O problema está em você querer ser usada e querer que as pessoas reajam de acordo com a sua vontade. Você não é instrumento de Deus? Apóstolo, sou instrumento de Deus. Você não é vaso nas mãos do Senhor? Sou. Então assim, o teu papel é abençoar. O que a pessoa vai fazer com a bênção, aí já não é mais problema teu, nem meu, é problema dela. Se ela não reconheceu a tua ajuda, se ela não reconheceu o teu valor, despede ela. Senhor, que Deus abençoe tua filha, que o Senhor abençoe teu filho. Por quê? Porque você vai ter que continuar sendo instrumento nas mãos do Senhor. Agora você magoada, você trava os céus. Céus de ferro e chão de bronze. Você não consegue nem colher nada, nem receber nada. Então assim, continua sendo instrumento das mãos do Senhor. E mesmo que você descubra que aquela pessoa falou mal, e geralmente é muito interessante, a gente descobre que uma pessoa falou mal porque ela compartilhou com alguém, essa pessoa devia beber o veneno, não, ela traz o veneno numa taça e te dá. Você lembra a fulana, Regiane, que você ajudou? Lembra? Outro dia estava falando mal de você. Escute, tome cuidado com essa pessoa. Ela podia ter bebido o veneno e fez questão de colocar o veneno na taça e trazer. Então, deixa esse veneno circular no teu corpo com o título do Espírito Santo. Fiz e faria tudo de novo. Mas por quê, Regiane? Você tem que dizer isso para a pessoa. Fulana, você fez, Regiane, com a pessoa e ela está falando mal de você. E você tem que dizer, fiz e faria de novo. Mas por quê? Porque eu vim a esse mundo para ser abençoadora. Eu não estabeleci condições para abençoar. Você não estabelece condições para abençoar as pessoas. Já imaginou? Senhor, me revela. Eu vou abençoar esse irmão. Me revela se ele vai falar mal de mim. Então, isso faz parte do processo. Falar mal e falar bem. Contanto que você não mude a sua essência, você é abençoadora. Siga em frente assim, minha irmã. O Espírito Santo só entra se a gente deixar, né, apóstolo? É verdade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. É verdade, André. O Espírito Santo, ele atua quando eu permito a ele atuar. A Bíblia diz que eu posso extinguir o Espírito, então ele trabalha de acordo com aquilo que eu permito que ele venha fazer. Muito bem, apóstolo, como eu faço para perdoar uma pessoa que é psicopata, sociopata, que te fere, te magoa, machuca, que tem a oportunidade, trapaceia, boicota a minha vida, e é meu ex-marido, pai do meu único filho? Ok. Aí. Eu não sou obrigado a perdoar cada vez que ele apronta, e aí eu estou errada com Deus, e depois do tratamento passei a preferir me afastar de pessoas que me afetaram muito. Eu não odeio todas as pessoas que erram, mas eu não quero em minha vida, ou na minha casa. Estou pecando, estou errada. Deixa eu lhe falar uma coisa, Carla. Onde é que está? Vamos esquecer a questão do erro. Vamos parar agora para pensar na sua paz. O que isso tem trazido ao seu coração? Sabe por quê? O fato de você não perdoar faz você ficar relembrando, remoendo, revivendo. Então, foi o que eu disse aqui, perdoar não é dizer que você vai ter que conviver, mas você tem que administrar com sabedoria. Então, se uma pessoa está aprontando comigo, eu vou ter que me distanciar dela. Se uma pessoa eu perdoei e jurou perdão e ela continua aprontando, ela vai ter a caminhada dela e eu vou ter a minha. Quando é que eu sei que eu perdoei, apóstolo? Quando eu consigo orar sem sofrer, quando eu consigo pedir perdão, quando eu consigo pedir ao Senhor que abençoe. Então, o que eu percebo aqui claramente é que você... Olha só como é que a Bíblia diz que a amargura cria raízes, né? Você colocou do pai, daqui a pouco você, olha, tenho me afastado de outras pessoas. Então, você está fazendo um tratamento com profissionais. Então, preste atenção. Você não é obrigado a conviver com cada vez que ele apronta. Então, perdoe e aprenda a caminhar. Tem que entender isso. Uma coisa é perdoar e outra coisa é você não aprender e não se administrar na convivência. Então talvez o seu problema não seja perdoar, seja não se administrar. Quem é que cuida das suas emoções? Quem é que administra as suas emoções? É ele? São essas pessoas? Não, então peraí. Eu mereço a vida que eu tolero.
Então, se na minha vida eu estou tolerando esse tipo de situação, eu estou merecendo. Então, se administra, se posiciona. E aí, olha o que você está dizendo assim, olha, depois do tratamento, passei a preferir me afastar das pessoas que me afetaram muito. Pois é, essa é uma solução terapêutica, humana, carnal. E aí, aquilo que eu falei lá para a Marília, não adianta você ter essa maturidade emocional e não ter a espiritual. Se no espírito eu ainda não consigo liberar o perdão, não adianta, isso aí vai ser o seguinte, é uma bombinha relógio. Daqui a um tempo está você explodindo emocionalmente de novo. A questão é espiritual. Perdão passa por decisão espiritual. Por orar e dizer, Espírito Santo, me dê condições para perdoar e sabedoria para conviver, tá bom? Espero ter te ajudado. Mônica, Regiane, devemos lembrar que ela está doente espiritualmente. Só devemos orar por ela e entregar para Deus. Porque senão vira uma brecha inimigo para nos afastar de Deus. Verdade. Fala Deus, forte, fortíssimo, ok. Mais alguém? É muito natural, o Nível está colocando assim, a revolta no luto. Mas não podemos permitir que seja normal e maior do que a nossa fé em Deus. A dor da perda, principalmente de um filho. E pior que existe, eu bem sei o que é isso. Né? Cadê? Tudo bem, deixa eu ver aqui. Sei o que é isso. Perdi o meu primeiro filho com 11 meses. Recebi algumas profecias e acredito que foi por emoção. E desejo que Deus fizesse um milagre. Mas no meu caso, Deus também, antes de levar, me ensinou tanta coisa que fiz a oração mais difícil, seja feita a tua vontade. E mesmo com muita dor, entendi e vivi o luto, mas também me permiti usufruir do consolo de Deus. Deus console o coração dessa mãezinha. Amém. É fato. Só Deus para consolar a dor de uma mãe. Não tem consolo, não tem pregação, não tem nada disso. É obra do consolo. Aliás, para pensar comigo algo seguinte. Deus entende quando um pai perde um filho, quando uma mãe perde um filho, porque ele perdeu o filho dele por mim e por você. Então, Deus sabe exatamente a dor que essa mãe sente. Eu não sei. Não adianta eu virar para alguém e falar assim, não, eu sei a dor que você está sentindo. O senhor perdeu algum filho? Não. Então, o senhor não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe a dor que é perder um filho, porque ele perdeu o dele por nós. Ana Cláudia diz, essa frase nunca esqueço que eu ouvi o apóstolo falar. Quando há perdão, aquilo não dói mais. É verdade. Perdão é lembrar sem sofrer. Então, quando a pessoa diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. É isso mesmo, não é para esquecer não, mas não pode sofrer. Porque se você estiver lembrando e sofrendo, tem alguma coisa errada, né? Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá. Deixa eu ver que horas tem. Eita. Mais 4 minutinhos, vamos lá. Mais alguma pergunta? Eu vou tomar um cafezinho aqui, o meu esfriou. Aproveitar que estou com o Caio aqui. Caio, dá uma acenada aí. O Caio veio abençoar aqui. Abençoando o Caio. O Davi também está escondido aí. O Davi está lá. Vem, Davi. Hoje eu estou cercado de segurança, gente. Olha aí. Ó, meu filho veio comigo. Olha ele aí. É bonito demais esse garoto. Meu Deus do céu. Olha para ele. Meu paz. Deixa eu tomar um café, gente. Aproveitar que não é todo dia que eu faço live com café. Estou mal acostumado, viu? Tomar esse cafezinho. Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá? Enquanto vocês fazem a pergunta, eu tomo café. Vamos aí. Esse sabão foi feito no fogo. Só avisando, pessoal. Gente, a live de hoje e tantas outras que foram feitas com psicólogos aqui da igreja estão no meu canal no YouTube, Apóstolo Alexandre Macedo. Vai lá, dá uma força, se inscreve, dá um like, indica o nosso canal para amigos de vocês, né? Tem uma série de... Já falamos de culpa, autoestima, perdão, depressão, ansiedade. Olha, tem muito estudo lá, muito, muito mesmo. Coisa que você vai aprender e aplicar, não só na sua vida, mas para abençoar outras vidas também, tá bom? Obrigado, Carlos. Deus abençoe você também. Obrigado. Quarta-feira nós temos mais um encontro, tá, gente? Quarta-feira nós temos mais um encontro. E aí nós vamos ver mais um tema, ok? Então, eu estou querendo falar de inteligência emocional. O pai da inteligência emocional é um psicólogo chamado Daniel Goleman. E ele, então, ele fala sobre 5 da inteligência emocional. É interessante esse tema. E a gente podia tratar sobre isso, tá bom? Na quarta-feira. Perdão é igual a uma cicatriz. Você sabe o que aconteceu, você vê,
sente, mas não dói mais quando verdadeiramente perdoamos. André, excelente definição. É isso aí mesmo. Perdão é como cicatriz. Eu tenho cicatriz, eu me lembro do que foi, mas não dói mais. Excelente definição. Eu oro para que o Espírito Santo me trazer à memória quem e como eu tenho que perdoar. São tantas coisas no passado que eu apaguei toda a minha infância. E aí, Mônica, talvez entre o que a Tatiane falou lá. Ajuda de um profissional. Trabalhar uma terapia para você... muitos dos nossos comportamentos são atrelados justamente a esse tipo de sentimentos, experiências que vivemos lá atrás, não conseguimos identificar hoje, não sabemos por que reagimos a algumas situações. O papel do psicólogo e da terapia vai ser te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor, superando e trabalhando esses traumas que foram sublimados aí pela sua mente. Apóstolo, domingo eu retorno à minha igreja. Dora, eu vou dar um aviso para você e para todo mundo aí que está me ouvindo. Gente, qualquer pessoa que tenha, né, não é o seu caso, Dora, porque você é nova, mas tem mais de 60 anos, ou tem comorbidade, tenham cuidado, não somente na igreja, vai no mercado, muito cuidado. Né? Eu sei que tem alguns irmãos querendo vir, e eu disse ontem e volto a dizer, ninguém é mais espiritual porque está vindo na igreja ou não vindo. Há pessoas que estão vindo, mas estão apavoradas, estão achando que vão morrer de Covid. E tem pessoas que não estão vindo por questões de saúde, mas não estão debaixo do domínio do medo. É muito importante, foi boa a sua palavra. Então, se domingo você vem, porque é uma direção do Espírito, tem paz no seu coração, você tem as condições para estar, ótimo. Porque eu não quero que a pessoa... o pessoal irmão está voltando, e se o apóstolo não me vir lá, ele vai achar que eu não tenho fé. Jamais... Escute, eu não avalio ovelha pela presença na igreja. Eu costumo avaliar a ovelha na caminhada, é 1 quilo de sal. E, Dora, você é mulher de Deus, tá bom? Live abençoada e muito esclarecedora. Rosane de Cima. Parabéns pelo dia do pastor. Muito obrigado, Sinário. Humanamente é impossível esquecer, né? Carla, é impossível esquecer. Depende, aí vou lembrar da pergunta de cima. Há situações traumáticas na nossa vida, na infância, que nós sublimamos, nós apagamos. Nosso cérebro tem esse poder, nossa mente tem esse poder. Ela apaga, ela deleta. Mas, quando o inconsciente rompe, nós vivemos então aquele ciclo de dor. Agora, quando você tem consciência, alguém me fez mal e eu vou perdoar, eu vou lembrar, foi o que o André falou, vai ficar cicatriz, mas eu não vou sofrer. Eu vou lembrar, tá ali a cicatriz, não tem como tirar, mas eu não vou sofrer por ela. Mas perdoar dependendo do que é só o Espírito Santo trabalhando em nós, né, apóstolo? Sim. E eu vou dizer algo para você aqui, Carla. É só o Espírito Santo trabalhando mesmo. A nossa carne não tem força para perdoar. Por isso que eu não acredito em terapia que gere o perdão genuíno. Não acredito. Acredito que o perdão genuíno é algo espiritual. Brota no coração de Deus e cresce no nosso. Quarta-feira vai voltar o perdão, né? Não, João. Perdão fecha hoje. Quarta-feira um novo tema. E aí sexta-feira mais um tema. E na sexta a gente escolhe um tema para voltar na segunda-feira. Tá bom? E quarta-feira agora eu vou falar sobre inteligência emocional. Que são 5 pilares que Daniel Goleman define para uma vida equilibrada, né? Bem, se possível for, tenhamos paz com todos. Façamos a nossa parte, que é perdoar. Mas se a paz não tiver com a pessoa, vai voltar para nós isso. Se nós podemos fazer o bem, façamos. Se não, cadê? Onde é que está? Muito bem. Façamos. Se a gente não, peça a Jesus. Jesus falou para oferecer a outra face, se bater no nosso rosto. Mas não procure uma mão para nos bater. É verdade. Perdoar, mas não permitir ficar aprisionado a nenhuma hostilidade. Muito bem, a questão aí tem a ver com nível, com autoestima, né? Então, se eu sei que uma pessoa ela tem essa tendência para me ferir, eu vou ter que ter sabedoria para conviver com ela. Isso aí é fundamental para mim. Eu sempre oriento o pessoal a dizer, olha, você vai perdoar a pessoa, vou, mas você sabe que ela tem essa tendência a ferir, a machucar, então, por favor, né? Você vai ter que administrar com sabedoria essa amizade, esse relacionamento. Ana Cláudia, parabéns, pastor, pelo lembrar o dia do pastor. Muito obrigado. O tema sobre gratidão foi muito bom. Obrigado, Tatiana. Obrigado mesmo. Valéria, ótimo tema, ok, interessante o tema. Então a gente está lembrando, quarta-feira vamos falar sobre inteligência emocional. Regiane, gostaria de saber como faço para viver
sem me preocupar com o que as pessoas pensam. Isso mexe muito com a minha autoestima. Ô Regiane, na verdade, eu acho que tem um jeito de você parar de se preocupar em pensar com as pessoas pensam a seu respeito. É você se amar. É você se ver como alguém precioso. Você é tão preciosa que você custou Jesus Cristo para Deus. Então você não tem noção do seu valor. E assim, quando você começa a entender o seu valor, começa a entender que você veio a esse mundo para cumprir um propósito de Deus, quem sou eu para diminuir você? Quem é o ser humano que vai diminuir você? Então, entenda uma coisa, você é bênção do Senhor para a sua geração. Você nasceu no tempo certo, você está vivendo os dias certos e você tem um propósito de Deus para cumprir. Ninguém pode roubar isso de você. Sônia está dizendo aqui, quando não perdoamos, toda vez que você vê a pessoa, lembra de tudo. É melhor perdoar. Verdade. Você não perdoa, vai ficar lembrando, remoendo. Uma coisa é você lembrar, você sabe, outra coisa é você lembrar e remoer. Na terapia descobri que eu revivia o abandono do meu pai, toda vez que ia embora, após me visitar. E eu tinha esperança que ele não fosse embora. Minha mãe descontava tudo em mim e eu era filha única. Mônica, é aí que eu vejo a ajuda do terapeuta. Ele vai fazer você descobrir em que momento isso aconteceu. Resolver, através da terapia, todos esses traumas. Mas o perdão, terapeuta nenhum vai conseguir colocar em você. Aí é obra do Espírito Santo. Eu decidi perdoar o meu pai. Por tudo que ele fez, eu não aceito viver carregando o meu pai para cima e para baixo. Por quê? Eu vou lhe dizer o que vai acontecer, qual é o grande perigo disso. Se você não perdoa o seu pai, não é só você, qualquer mulher. Se a mulher não perdoa o pai, ela vai querer encontrar no marido o que ela não recebeu do pai. Eu vou dar um exemplo bíblico. Por que você, quando lê a mulher samaritana, Jesus diz assim, vai lá chamar o teu marido. Ela diz, não, mas esse não é o meu marido. Eu estou casada, eu fui casada 5 vezes e esse não é agora meu marido. Jesus falou, você falou a verdade. Uma mulher que casou 5 vezes, ela não está querendo amor de marido, ela está querendo encontrar nos homens o que ela não teve do pai. Então, se ela não perdoar, ela vai ter um casamento conturbado. Então, quando você vê uma mulher casando várias vezes, você diz assim, ela quer encontrar no marido o que ela não recebeu do pai. E aí não tem jeito. Enquanto ela não perdoar o que o pai fez, ela vai viver nesse dilema. Por isso o papel terapêutico aí de se encontrar. Seria um ótimo assunto. Qual assunto, Rosemary? Será uma inteligência emocional, ok. Inteligência emocional. Gente, é um assunto que é trabalhado muito bem pelo Daniel Goleman, tá? Ele que trata sobre inteligência emocional. Abandonei a igreja, mudou toda a casa e abandonei a igreja aos 16 anos. Ok. Bom saber e lembrar se perdoei. Ufa, lembrar sem sofrer. Inteligência emocional. Ok, Dora. Pedi para meu pai me levar com ele, mas ele não podia, porque tinha outra família. Só me lembro da minha infância. Pois é, Mônica, volto a dizer. Profissional, psicólogo, vai te ajudar a fazer esse processo de elaborar esse trauma aí, elaborar, e aí eu acho que você vai conseguir, na elaboração do trauma, sair dessa situação. Aqui na igreja tem a apóstola Estel, o apóstolo Luiz Eduardo, que trabalham na área da psicanálise, e creio que no seu caso a psicanálise é uma ferramenta fantástica. Pessoal, nada contra, que daqui a pouco pula a turma de terapia comportamental aí, gestaltista, behaviorista, então nada contra, tá, gente? É só uma sugestão. Parabéns pelo dia do pastor, continue abençoando sua vida e família, amém. Obrigado, Sônia, obrigado mesmo. Sheila, estou voltando também, não aguento mais chorar de saudade na casa do pai. Sheila, mesma coisa eu digo para você que eu disse para a Dora, venham quando vocês tiverem a paz do Espírito Santo, a paz do Espírito Santo. Eu tenho muito medo, às vezes quando eu falo, né, e a turma está em casa dizendo, será que o apóstolo está achando que eu não estou indo, que eu não tenho fé? Será que não é nada disso? Como eu disse no domingo, pode ter gente que está dentro da igreja apavorada. O que vocês têm que vir é que foram motivados pela certeza que a vida de vocês, com Covid, sem Covid, pertence ao Senhor, tá bom? Ok. Descobri na terapia que passei a vida sendo boazinha, com medo de ser abandonada pelo marido. Olha aí, coisa interessante, tá vendo? Esse é o papel, Mônica, do terapeuta, é fazer você elaborar o processo, entender. Porque eu tenho esse determinado comportamento, essa determinada atitude. O papel do processo do terapeuta, do psicólogo, é justamente fazer com que você consiga encontrar respostas que muitas vezes você... Por que eu tomo essa atitude? Por que eu faço isso?
o que aconteceu na infância nos afeta na vida adulta. E como afeta, Mônica? E como afeta? Muita saudade da igreja, minha família Sandra também. Mesmo quando eu falei para Dora, mesmo quando eu falei para Sheila, eu falo para vocês, Sandra. Vocês não são menos ovelhas porque estão guardadinhas. São ovelhas amadas e queridas. E venham quando houver paz no coração. E todos os outros estão ouvindo aí, ok? Inteligência emocional, o nível está falando tudo maravilhoso. Que bom. É errado ficar armando com a pessoa que te fez mal? Ficar armado com a pessoa que te fez mal? Porque não. Armado é uma coisa. Ter sabedoria para conviver outra. Armado é que eu estou ali. Se ela vier, ela vai receber. Então, Ivonete, aí o perigo está aí, né? Se ela aprontar, se ela pensa que eu perdoei, mas eu esqueci, ela está muito enganada. Se ela aprontar, eu vou descarregar. Aí tem que se refletir o seguinte, foi perdão mesmo? Então, quando eu falo de você perdoar e ter sabedoria, não é porque você está armada, é porque você vai saber conviver. Você vai colocar limites na relação, né? Tem que ter limites. Parabéns, apóstolo, pelo dia de hoje. Grato a Deus pela sua vida, sua família. Deus abençoe. Obrigado, filha. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Isso mesmo aconteceu a vida toda. Olha aí. Peço ajuda do Espírito Santo, minha amada. E eu era assim, até por conta da criação que tive. Mas hoje fui liberta. Não me importa o que as pessoas pensam, falam a mesmo respeito. Amém, André. Isso mesmo. A gente está dizendo, obrigado, André. Legal. Estou indo no apóstolo Luiz. Ele é uma bênção. A ficha vai caindo. Ele, psicanalista de mão cheia. Super indico. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Bom, a resposta veio ontem, depois da oração do medo. Olha aí, graças a Deus, Dora. Amém. Pessoal, eu vou liberar vocês, tá bom? Está dando quase 11h30 da noite. É que esse tema realmente envolve todo mundo. Eu quero agradecer o carinho. Vamos orar. E há muitas pessoas que estão aprisionadas pela mágoa, pelo ressentimento. Eu já vivi isso. Sou tentado a viver isso. E eu sempre peço ao Senhor o seguinte, me dá força, Senhor. Mais força do que a minha carne, do que a minha vontade, do que a minha tristeza. Porque senão a gente não sai dessa. Não sai mesmo, não sai. Então eu creio que o Espírito Santo habita em você, eu creio que Ele está sobre sua vida. Eu queria orar com você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos? Pai, eu quero te agradecer por mais esse encontro. Quero te agradecer pela oportunidade que eu tenho de conversar com tantas vidas uma noite de segunda-feira e poder abençoar e ser abençoado. Obrigado por cada palavra, por cada dúvida, por cada pergunta. E, Senhor, eu sou humano, sou limitado, mas eu sei que quem está agora ligado está sensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fale com os teus filhos, abençoe os teus filhos e que eles possam, diante das suas limitações, experimentar o que o Senhor tem feito em nossas vidas, que é mudar cada dia nossas vidas. Abençoa-nos, dando uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, Deus abençoe. Beijo no coração. Fica na paz até quarta-feira. E hoje, só para finalizar, daqui a pouco a Vivi coloca lá no YouTube, Apóstolo Alexandre Macedo. Vai lá. Se você não está inscrito, se inscreve. Beijo no coração. E dá um like lá.